Nome maravilhoso de Jesus. Eu quero pedir e convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 27. Atos dos Apóstolos 16 e 27. Onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus amados, meus queridos, com a sua preciosa atenção, volte os seus ouvidos, a sua atenção agora para a palavra de Deus. Atos 16, do verso 27 até o versículo de número 33. Atos 27, do 16, do 27 ao 33. Nós continuamos sobre a temática esse mês do encontro com Deus. Eu falei no sábado passado do que é o encontro, do que acontece no encontro, quando você tem um encontro marcante com o Senhor. Como Deus age através de um encontro na sua vida. Nós falamos que uma pessoa pode estar dentro de casa, se relacionando com a esposa, com os filhos, e nunca teve um encontro real, né? Porque encontro envolve envolvimento, encontro envolve conhecimento, conhecer a pessoa, se interessar, se importar. E o encontro com Deus é isso. É quando Deus marca, reserva uma experiência que vai mudar a sua vida para sempre. E algumas coisas que eu quero lhe falar que esse encontro produz, que faz parte da natureza, da essência do encontro com Deus. E hoje nós vamos falar de arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Não há pastora Cida, não há Valdimeire Firmo, não há Maria Paixão, não há Graça Bernardes, não há encontro com Deus sem uma mudança de vida. Não há realmente um encontro com Deus sem que haja arrependimento, perdão de pecado e mudança de vida. Nós falamos desde sábado passado que o encontro com Deus choca, um encontro com Deus impacta, um encontro com Deus bate de frente com o nosso coração, com a nossa maneira de viver. Deus é santo, Deus é todo poderoso. E veja, meus amados, quando um pecador tem um encontro real com Deus, toda a sua velha vida é confrontada, toda a velha maneira de viver é confrontada. Deixa eu beber água aqui. Aleluia. Eu falo muito, mas vou falar mais. Aleluia.
Eu estou dizendo que quando uma pessoa tem um encontro real com Deus, a pessoa vai à igreja, ou em casa mesmo, orando, o Senhor se revela, o Senhor enche o teu quarto, o teu coração. A primeira coisa que acontece é a sua velha vida ser confrontada, é Deus dizer: filho, vamos mudar de caminho, vamos mudar de vida, de comportamento, de crenças, de expectativas. O encontro com Deus é isso. E por que o encontro com Deus é essa mudança? Por que o encontro com Deus confronta logo a nossa vida que a gente vem vivendo de pecado, de mentira, de indiferença? Tanto faz como tanto fez, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus. Ontem o meu pastor dizia: tem muita gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador, quer o milagre, mas não quer aquele que opera o milagre, né? Quer a resposta, mas não quer conhecer a Deus. E o encontro com Deus é isso, é quando Deus marca, quando Deus decide: vou dar oportunidade a essa pessoa de me conhecer. Aí Ele te joga no chão, Ele te põe no leito da enfermidade, Ele fecha a porta, Ele marca um encontro contigo e diz: eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu não quero apenas te abençoar, eu não quero apenas te alegrar, eu não quero apenas te usar, eu quero ser o Senhor da sua vida. Mudar a sua história, mudar os seus comportamentos, os seus valores. Meus queridos, a razão pela qual, quando temos um encontro com Deus, Ele quer mudar a nossa maneira de viver, a nossa história, a nossa velha vida precisa ceder à novidade de vida que Deus tem para nós. A primeira razão é por causa do pecado. O pecado separa. O pecado divide, o pecado afasta o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1: a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está tapado, para que não possa ouvir sua oração. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, te abençoar, te dar vitória. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que não vos ouça. Veja só, o pecado separa, o pecado é divisão. Uma vida de pecado afasta o homem de Deus. Uma vida de pecado afasta o homem da presença de Deus. Quem vive uma vida de pecado não tem prazer em cantar, não tem prazer de ouvir a palavra, se sente incomodado, se sente inquieto. E hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia do Senhor perdoar e mudar a sua história, porque o pecado faz separação. Existe uma lacuna entre quem vive uma vida de pecado, quem vive uma vida de mentira, de falsidade, de indiferença. O mundo de hoje é como nos dias de Noé. Se constrói uma arca gigantesca, sabe? Se prepara, o juízo está chegando, o fim do mundo está chegando, e as pessoas são indiferentes. Andam pelas ruas, vivem suas vidas como se não tivessem de dar contas a ninguém. É a filosofia moderna, pastora Cida. Quem paga as minhas contas sou eu, então eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Ninguém tem direito de entrar na minha vida. Mas calma aí, existe um Deus no trono, existe um Deus todo-poderoso, que fez você para a vida eterna, fez você para o céu. E porque você quer caminhar um caminho de infidelidade,
traições, pecado e mentira. Para quê? Há uma sociedade que nem crê no céu e desacredita no inferno, zomba da Bíblia, zomba da palavra, mas não vê que tudo que a Bíblia falou, tudo que a palavra diz está se cumprindo, está se realizando diante dos nossos olhos. Mas o pecador, vamos ali para Romanos, capítulo 4:4. Mas o pecador, pastora Cida, desculpa, não é Romanos, é 2 Coríntios, capítulo 4:4, né? Mas o pecador não consegue enxergar. 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século que a Bíblia aqui fala é Satanás, o diabo. Ele cegou, ele bloqueia o entendimento, ele entenebrece, ele coloca trevas. O sujeito está vendo o sinal da volta de Jesus, mas não entende. O sujeito está vendo o mundo se acabar em degradação. A imoralidade de hoje é pior do que nos dias de Noé. A imoralidade, a indecência está institucionalizada. Existe partido político, governo, que prega, promove a imoralidade e a indecência. Você imagine. Querem aprovar aborto, querem aprovar o incesto, querem aprovar o pecado, como se querem institucionalizar o mal como sendo bem, o errado como se fosse o certo. Mas a verdade vos libertará. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, o entendimento daqueles que vivem no pecado está prejudicado. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Só querem viver de carnavais, só querem viver de baladas, só querem viver de programas, só querem viver de pecado, de bebida. E o entendimento cego, preso, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Entendeu? Por isso que Jesus foi pregar para a mulher samaritana e ela não entendia. Por isso que Jesus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, e ele ficou cego e ele dizia: quem és tu, Senhor? Por isso que as pessoas ouvem a Bíblia e não entendem, não compreendem, porque é preciso um encontro com Deus. Um encontro com Deus, para que a pessoa, as escamas caiam do entendimento, da visão, a mente seja aberta, o coração seja revelado. Aí ele diz: meu Deus, eu preciso mudar de vida. Lembra de Lucas 15, que eu já preguei aqui? Como o filho pródigo caminhando para longe do pai, ele foi chiqueiro de porcos, num chiqueiro de porcos, desejando comer as alfarrobas dos porcos, a lavagem. Quando ele chegou no fundo do poço, a Bíblia diz, ele caiu em si. Olha como começa o encontro com Deus. Caiu em si. Esse cair em si, pastora Cida, é o Espírito Santo dizer: ei, acorda, olha onde tu chegou, olha como está a tua vida, olha que desgraça você construiu, olha que maldição você está fazendo da sua vida por causa do pecado, entristecendo, infelicitando, desgraçando a vida da família, desgraçando a vida dos filhos, desgraçando o coração da esposa ou do marido, por causa do pecado. O pecado destrói, o pecado cega. Veja só, irmãos, o que diz Romanos, vamos lá em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado
é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte da vontade, a morte dos sonhos, é a morte espiritual, é a morte. Morte na Bíblia significa separação. Quando a alma se separa do corpo, o corpo morre. Quando o homem se separa de Deus, o homem morre. O salário do pecado é a morte. Efésios 2:1 diz: estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Uma vida sem Deus, uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de prostituição é morte espiritual. Não me interessa se você bebe todas, se você pega todas, se você se sente no paraíso das 7 virgens e se acha muito feliz, você está morto. Você está morto, filho. Cadê sua esperança? Se hoje pedirem a sua alma, se hoje a morte chegar e te ceifar, para onde você irá? Alguém disse assim: você pode viver uma vida de prazeres, de luxo, de riqueza, de poder, mas 1 minuto, 1 segundo no inferno te fará esquecer toda a felicidade que o mundo te deu. Toda a felicidade que o pecado te provocou será de todo esquecido no inferno. O pecado destrói, o pecado mata. Você sabe, essa igreja moderna da prosperidade, do neopentecostalismo, da picaretagem, essa igreja dos pastores que vende dópis ungido, lenço ungido, que vende envelope, que só quer seu dinheiro, não prega inferno, não prega a malignidade do pecado, não prega, porque não quer sua salvação, quer só seu dinheiro, quer só a sua frequência, quer só você nas campanhas. Mas a palavra de Deus, a primeira mensagem de Jesus, pastora Cida, a primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o pecado destrói. Irmãos, o pecado é uma aberração espiritual. O pecado é um desequilíbrio, tanto interior quanto exterior. Veja, irmãos, o pecado é uma realidade espiritual, mas ele vaza, ele transcende. O pecado, ele desequilibra a família, o pecado desequilibra teu emprego, o pecado desequilibra a tua vida, o pecado arruína os teus negócios, o pecado arruína a tua saúde. Os salmos de Davi, os salmos do pecado, Davi dizia: meus ossos se secaram. Em Jó capítulo 32 diz que eu aborreci a comida gostosa, apetecível. O pecado faz a pessoa aborrecer o alimento, o pecado faz a pessoa adoecer, o pecado faz a pessoa se destruir. Existe câncer que é provocado pelo pecado. Existe, irmão. Existem enfermidades que são consequências diretas do pecado. E infelizmente, irmão, essa doença até passa para quem não vive do pecado. Marido vive de carnaval, de orgia, de pecado, adquire lá na sua permissividade, na sua prostituição, uma doença incurável. E muitas vezes ele vai e passa para a esposa, passa para o filho que está para nascer. Sabe, porque é transmissível sexualmente, transmissível pelo sangue. E aí, meus irmãos, porque o pecado é uma bola de neve, ela desce a encosta, e quanto mais ela desce, ela corre para baixo, mais ela cresce.
Assim é o pecado. Quanto mais você entra, mais entrar você quer, mais amarrado, mais viciado, mais preso, mais destruído você fica. Além de todas as verdades sérias que eu já falei, escute o que eu vou dizer agora. Por trás de toda a vida arruinada pelo pecado, existe um profissional, existe uma pessoa inteligente, existe uma pessoa capacitada. Aquele alcoólatra destruído, caído na sarjeta, é um trabalhador com profissão, ele sabe o que fazer, ele tem habilidade, mas o pecado destruiu a personalidade dele. Eu sei de empresários destruídos, eu sei de empresas destruídas, falidas por causa do adultério, por causa da prostituição. Eu sei de vidas arruinadas por causa do pecado, porque não quer deixar mentira, porque não quer deixar o adultério, a infidelidade, porque não quer deixar a bebida, porque não quer deixar a droga. Que droga! Aonde você vai parar, meu irmão, minha irmã? Ouça a palavra de Deus esta manhã. E eu sei que há pessoas ouvindo através do seu celular, da sua televisão. Existem pessoas ouvindo aí que estão caminhando o caminho da ruína. Provérbios diz: há caminhos que aos olhos do homem parecem direito, mas o fim deles é a perdição. É a perdição. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perder a sua alma. Não adianta estar vivendo o pecado, vivendo a promiscuidade, a devassidão do mundo e citar versículos, tirar foto com a Bíblia, tirar foto na igreja. É vida dupla, é uma na igreja e outra lá no mundo. Você é santo na igreja, mas quando sai, briga com a esposa, xinga os filhos, aborrece, desespera a esposa. Ou a mulher é tão crente na igreja e quando sai é uma vida de promiscuidade. Que o Espírito Santo está falando essa manhã. Pecado destrói a personalidade humana, destrói a vontade de vencer, destrói a vontade de buscar a Deus. Como ser liberto? O escravo não pode se libertar, pastoras. Escravo não pode quebrar suas próprias correntes e dizer estou livre. Quem vive em pecado não pode prover para si mesmo a libertação. O que fazer, meu Deus? O que fazer? Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em pecados, Ele nos vivifica, Ele nos acorda, Ele nos ressuscita, Ele nos abre o entendimento e os olhos. Pela graça somos salvos. Escute, irmão, o homem vivendo uma vida de pecado, ele não consegue se libertar sozinho. Mas aí Deus marca o encontro, aí Deus trata com ele, aí Deus chega e diz: agora você vai decidir. Sabe, o Espírito Santo chega e mostra para ele onde ele está, mostra o chiqueiro de porcos, mostra a ruína, mostra a vida sem futuro, a vida sem conteúdo, a vida sem perspectivas, a vida espiritual arruinada. O Espírito Santo fere o coração do pecador. Está lá em Gênesis capítulo 6, Deus contende com o homem. Deus tem uma contenda, uma briga, uma discussão com o homem para salvá-lo do seu pecado. Deus chega e fere o coração do pecador.
e diz: teu pecado vai destruir, esse caminho vai te levar ao inferno. E o que fazer, meu Deus? O que fazer, meu Deus? É aí que entra o arrependimento. Aleluia. Veja só, meus irmãos, não importa onde o pecador esteja, ele pode estar lá no show de forró, no show sertanejo. Eu já vi testemunhos assim, de gente sentada na mesa do bar, a cerveja, a cachaça em cima da mesa, o outro estava em plena festa de sertaneja, a dupla sertaneja cantando, sabe, o casal, a dupla sertaneja, os dois estavam cantando lá, colocaram umas fotos, umas imagens de igreja atrás, era uma música que eles iam cantar religiosa, botaram umas imagens de igreja, lá no meio da multidão. O Espírito Santo feriu o coração de um homem e disse: o que é que você está fazendo aqui? Ele desabou a chorar, ele disse para a namorada dele: se você quiser ficar aí, você fica, mas eu vou sair daqui e eu vou voltar para a igreja. Saiu de lá e hoje é pastor de igreja em Fortaleza, pastor de igreja. Deus levantou ele, preparou ele, colocou ele como pastor de igreja, mas Deus foi buscar ele dentro de uma festa de sertanejos. Eu vi os testemunhos de uma irmã, que ela estava na mesa do bace, o copo da cerveja aqui, em frente a ela, o povo dançando, chamando ela para dançar, e ela disse: não quero não, vou ficar aqui. O copo de cerveja entrou pela madrugada cheia, ela não tomou, não dançou. Ela disse que era uma angústia, ela disse que era uma tristeza, ela disse que era uma coisa dentro dela: mulher, isso não é lugar para ti, isso aí é o fim da tua vida, sai daí. E daquela madrugada ela saiu, entregou a vida para Jesus, hoje é missionária na casa de Deus. Não importa se você está no chiqueiro de porcos, se você está nos palácios, não importa se você está no leito de enfermidade, ou se você está correndo no circuito esportivo do mundo inteiro, não importa onde você esteja, viajando de jato ou pegando um Uber, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai ferir os seus sentimentos e dizer: chega! Chega de pecado, chega de vida sem Deus. É hora de ajustar a sua vida e se voltar para Deus. Arrependimento. Deus amado, arrependimento tem duas coisas fortíssimas no arrependimento verdadeiro, legítimo. Eu não estou falando de remorso, eu estou falando de arrependimento. Remorso, você chora, você confessa, você diz que está em pecado, mas não deixa, não decide, não muda, não aceita, não busca, não muda o seu caminho. Isso é remorso, chorar e não tomar nenhuma decisão. E arrependimento, tem dois elementos, duas coisas envolvidas no arrependimento que tornam ele legítimo. A primeira é a tristeza pelo pecado, é o sentimento de tristeza pelo pecado. Meu Deus, que vida que eu estou levando, o que eu estou fazendo, que caminho é esse que eu estou seguindo? De mentira, estou enganando a família, enganando o emprego, enganando a mim mesmo, sabe? A tristeza vem no arrependimento, mas vem uma outra coisa que torna o arrependimento legítimo, é a decisão. Vou me levantar e vou voltar para o meu pai.
Vou tomar uma resolução na minha vida. Eu não posso continuar nisso. Não posso continuar assim. Não posso. Vou voltar para Jesus. Vou voltar para Deus. Vou buscar a Deus. Às vezes é crente, está na igreja, mas vive uma vida de mentira, vive uma vida de pecado, vive uma vida de ceder concessões à carne, ao diabo. Aí o Espírito Santo chega, ei, muda de vida, muda de vida. E aí de repente você decide, chega, vou me levantar, vou sair daqui e vou buscar a Deus, vou orar, vou tomar uma decisão, e a partir de hoje eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou servir ao Senhor. Posso não mudar o mundo, mas eu vou mudar o mundo para mim. Eu vou mudar o mundo dentro de mim. A realidade será outra. Arrependimento é isso, é confissão, é decisão, é mudança de vida. Quando Deus tem um encontro com você, você vê a desgraça que você é, e você precisa de Deus. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa muito séria aqui, muito séria. Existem pregadores, pastores, igrejas pregando que você é muito valioso para Deus. Deus precisa de você. Eu ouvi um pastor pregando que eu não sou pó da terra, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou tão puro que eu me relaciono com Deus de igual para igual. Eis, isso é doutrina do anticristo. É meia, é o 6 tentando ser 7. Nunca vai conseguir. O valor que o homem tem para Deus é o valor que Deus lhe dá. O valor que o homem tem para Deus é o valor que ele encontra em Deus. Sem Deus não somos nada. Sem Deus somos trapo da imundície. Caímos como imundo e os nossos pecados como vento nos arrebatam. Isaías, não lembro o capítulo. Vamos ver aqui, esse texto é forte, né? E eu vou lhe dizer, isso aqui está aqui na Bíblia, irmão. Isaías 64:6. Todos nós somos como um imundo. Todas as nossas justiças, todas as nossas boas obras, como o trapo da imundícia. Nós murchamos como a folha, caímos como a folha, e os nossos pecados como o vento nos arrebatam. Se Deus não tiver um encontro com o homem, esse homem está perdido num mundo de desgraça. Então cuidado com esse evangelho que te glorifica, esse evangelho que te valoriza, sabe, que te torna uma pessoa. Deus precisa de mim. Não. Quem precisa de quem? Eu, você precisamos de Deus. Até um padre canta isso, né? Deus é Deus sem você. Mas quem é você sem Deus? Até um padre canta isso. Quem é você sem Deus? Sou uma casa velha abandonada, uma sanfona rejeitada, um instrumento musical jogado no lixo, sem conserto, sem solução. Deixa eu lhe dizer outra coisa muito forte para terminar, muito forte, preste atenção. Luiz Eduardo, anota isso aí. O inferno não foi feito para o ser humano.
O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, para os rebeldes, anjos caídos. Mas agora me escute a gravidade da verdade, a seriedade do evangelho. Vai para o inferno aqueles que vivem o pecado, porque o pecado vai transformando você à semelhança de Satanás. Serão lançados no inferno quem tiver o DNA de Satanás. Lembra que Jesus disse para os fariseus: vós sois filhos do diabo, vós os tendes por pai, por causa da mentira. A mentira é uma característica do DNA de Satanás, da natureza do diabo. Não viva uma vida de mentira, não viva hipocrisia, não viva falsidade, porque não interessa onde você está. Pode estar no lugar santo dos santos e ser um Lúcifer. Não viva duplicidade de vida, vida dupla, vida falsa. Uma coisa na frente, outra coisa totalmente depravada por trás. Não faça isso. O pecado, irmão, vai transformando o homem em demônio. Está entendendo isso? O pecado vai transformando o homem em demônio. Começa a rejeitar a palavra, ele começa a rejeitar a Deus, ele começa a rejeitar as coisas santas, ele começa a zombar da fé, a zombar da santidade, e ele começa a se enfiar no pecado. Deus não existe, Deus não existe, inferno não existe. Satanás é assim, gente, só vai para o inferno quem tem a natureza satânica. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você se afasta de Deus, vamos começar pelo outro lado. Quanto mais você se afasta de Deus, mais perto de quem você fica? Do diabo. Mais perto do diabo você chega, mais parecido com ele você fica. Escute só. Quanto mais longe de Deus você fica, mais perto de Satanás você chega. Quanto mais perto de Satanás você chega, do pecado, da devassidão, mais parecido com Satanás você fica. A semelhança e a imagem de Satanás, reproduzida na sua vida, na depravação da imagem e semelhança de Deus. Você vê pessoas hoje, irmão, que estupram crianças de poucos meses de nascido. Você vê pessoas que usam a internet para caçar adolescentes, para caçar crianças. Você vê pessoas hoje que se armam, ganham dinheiro para matar pessoas inocentes que não tem nada a ver com a história. Você vê pessoas hoje que trocam o dia pela noite. E eu não falo de verdureiros, de feirantes, de vigias, não. Eu falo de pessoas que andam nas ruas à noite acordado, procurando uma casa para roubar, uma pessoa para estuprar, outro para assassinar. Ah, meu Deus. Torturam animais, mutilam animais, abandonam animais na rua, indefesos, às vezes deficientes. Ora, nós somos uma geração que a mãe joga o filho por cima do muro, a mãe bota o filho numa sacola e joga na lagoa. O ser humano está perdendo a imagem e semelhança de Deus, se tornando a imagem e semelhança de Satanás. Não tem misericórdia, não tem perdão, não tem um sentimento natural de afeição
pela família, pelos filhos, pela esposa, pelo ser humano, porque estão se afastando de Deus. Homens, pastora Cida, cercaram a casa de Ló e queriam estuprar os 2 homens que entraram lá, queriam usar sexualmente os 2 homens que entraram na casa de Ló, os anjos, e os roqueiros. Irmãos, escuta a música. Nada denuncia mais a desgraça humana do que a sua cultura. Isso é forte, viu, pastor? Nada denuncia mais, anota aí que eu vou usar isso. Nada denuncia mais a desgraça humana do que a sua cultura. Meu Deus. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, ontem nós ouvíamos umas músicas antigas, não tinha maldade, era do luar do sertão, era a casinha, a choupana da fazenda, era a chuva que caía, era o amor simples de um homem para uma mulher. Escuta a música de hoje, gente. Apologia à droga, defesa à violência, a mulher é objeto. Escuta a música hoje, que o teu filho pode estar ouvindo, pregando droga, pregando violência, pregando maldade. Recentemente a filha com a namorada, 2 lésbicas, a filha em acordo com a outra, contrataram, mataram a família inteira, gente. Mataram a família inteira. Essa vida de pecado, essa vida de desgraça miserável sem Deus, leva o homem a níveis de pecado que nós não conhecemos. Agora escute a melhor parte dessa pregação. Quanto mais você se afasta do pecado e mais se aproxima de Deus, diz a Bíblia, eu vou já lhe mostrar, de glória em glória, somos transformados na mesma imagem, pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais transformados, mais aperfeiçoados, mais parecidos com Jesus a gente fica. Aleluia. Mas a gente se aproxima de Deus, mas a gente ama a Bíblia, mas a gente ama os louvores, mas a gente ama a oração, mas a gente ama as coisas de Deus, mas a gente ama a Deus, mas a gente espera o Senhor. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se do seu caminho, do seu pecado. Volte-se para o nosso Deus, que é poderoso em perdoar, que é grande em misericórdia, e não terá o inocente por culpado. Aleluia. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é poderoso para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para quebrar os grilhões e te dar uma novidade de vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há um coração quebrantado, contrito, arrependido, tu não desprezarás, Senhor. Há um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás, Senhor. Aleluia. Lucas 15. Parece que eu vejo o Pai dizendo: lá vem meu filho, lá vem meu filho, quebrado, emagrecido, sofrido,
abatido pelo sofrimento, pela dor. Lá vem meu filho, mal cheiroso do chiqueiro de porcos, roupa velha, rasgada, pés descalços. O filho chega e diz: pai, me perdoa. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Não sou digno de ser teu filho. O pai grita aos empregados: tragam a melhor roupa, as sandálias, o anel da herança, o bezerro cevado, preparado para o banquete que eu guardava há tanto tempo. Vamos fazer a festa, vamos celebrar, vamos glorificar a Deus, porque esse meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Há mais alegria no céu. Aleluia. Meu Deus, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pregadores como eu. Oh, Jesus, meu Deus, faz-me diferente, Senhor. Volte-se para o nosso Deus. Ele é poderoso para perdoar, para restaurar a sua vida. Arrependa-se! Crê no Senhor Jesus! Faz-me um vaso novo em ti, Senhor. Faz-me receber de ti o teu amor. Faz-me um vaso novo em ti, Senhor. Salva as vidas, Jesus. Faz-me receber de ti o teu amor e renova em mim o teu Espírito. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, passa o pecado, passa a devassidão, passa-se a prostituição, tudo se faz novo. Ele conhece. Oh, aleluia! Atende a minha oração, Senhor. Eu quero estar diante do trono. Renova-me, Senhor. Faz-me diferente, Senhor. Faz-me diferente, meu Deus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faz-me receber de ti o teu amor. Faz-me um vaso novo em ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz-me receber Arrependa-se. de ti o teu amor. Diga a Deus: eu vou mudar de vida. Eu vou mudar minha história, Senhor. Eu vou passar a buscar o Senhor. Eu vou passar a buscar a presença de Deus. Eu quero viver uma vida para Deus.
vida de oração, vida de busca ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Só tu nos conheces, Senhor. Liberta, Deus, liberta das cadeias do pecado. Liberta, Senhor. Aleluia! Aleluia! Brilha no entendimento, Senhor. Dissipa as trevas. Abre o entendimento. Abre o entendimento de cada um, Senhor. Abre o entendimento de cada um, meu Deus. Só tu me sondas e me conheces. Aleluia, aleluia, aleluia. Atende a minha oração. Queridos, eu quero orar por você que decidiu viver uma vida nova, por você que decidiu buscar a Deus e viver uma vida para Deus, você que se arrependeu de deixar a Bíblia na estante, não ler, não buscar, não orar, se arrependeu de viver uma vida indiferente. Você vai viver uma vida diferente agora, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e deixar o Espírito Santo fluir. Vamos orar? Vamos orar, igreja, vamos orar, Brasil. Soberano Deus e querido Pai, honra e glória e louvor seja dada ao teu nome, Jesus. A tua palavra produz vida, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, Senhor. Aleluia. Alcança esse rapaz, alcança essa moça, cujo coração quer levar para o mundo, quer levar para distante de ti. Ah, Deus, traz ele, traz ela de volta para a tua presença. Esse marido, Senhor, que está tão enganado pelo mundo, tão ludibriado pelas paixões, traz ele de volta, Senhor, para casa, para a esposa, para ti, para o nosso Deus. Faz a obra, Jesus, faz a obra para a glória do teu nome. Deus, provoca, produz o arrependimento sincero, genuíno e a mudança de vida, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus.